Jonas capítulo 3, a gente vai a partir do versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo visto o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Só até aí, e a gente já está quase no fim desse livro incrível. Alguns chamam de Evangelho de Jonas, embora não seja exatamente isso. Eu quero que você imagine um homem que parece um fantasma. Ele que estava tantos dias dentro de um lugar escuro, dentro de um ventre que ele não era o ventre da sua mãe, nem coisa parecida. Ele não saiu corado, mas ele saiu pálido, parecendo um fantasma. Dias a fio e noites gritando e clamando por Deus com a sua voz sufocada. Deus escutou o seu clamor e ele foi vomitado pelo grande peixe. Imagine essa cena, desse homem saindo desse ventre desse peixe, sendo cuspido por esse peixe em terra seca. Quero que você imagine a forma, a situação daquele sujeito. Ele, um profeta de Deus, que a gente já viu no decorrer dessas semanas, que ele foi teimoso, rebelde e pareceu a maior parte do tempo um incrédulo. A gente viu marinheiros clamando o nome do Senhor. A gente vê a disposição de Deus salvá-lo apesar de sua teimosia constante. E ele foi lançado nas profundezas. Ele de forma deliberada foi descendo na sua própria escolha. Ele desceu para Tarsis, ele desceu da sua forma mais plena de ser um profeta. E Deus sempre diz para ele: suba, levante-se, vá para Nínive. E a palavra do Senhor volta a ele pela segunda vez. Um homem que estava todo sujo, pálido, sem uma vivacidade dentro do coração e dentro dele mesmo. De alguma forma ele provou a salvação e agora ele está indo, enfim, para as grandes cidades de Nínive. Quero que você leia comigo o versículo 1. O versículo 1 diz que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Eu quero começar dizendo para a gente o seguinte: nós temos um grande privilégio de servirmos um Deus muito misericordioso. Nós temos o privilégio sem igual de um Deus compassivo, paciente, benigno, longânimo. Se nós fôssemos de fato retribuídos conforme aquilo que plantamos, certamente muitos daqui estariam colhendo amargos frutos terríveis que destruiriam com certeza nossas vidas. Frutos que você e eu plantamos no decorrer das nossas histórias e que pela graça de Deus não vingou, porque Ele tomou sobre si esse fruto e provou desse fruto amargo para que nós não tivéssemos uma vida totalmente desgraçada. Então Ele, na sua benevolência e na sua paciência, pela segunda vez fala com Jonas.
O engraçado e o mais interessante é que ele dá sempre segundas chances para todos nós. Jonas é esse profeta de Deus, um homem que ele mesmo declarou ser um adorador do Deus vivo, que sabe da bondade de Deus, provou pela segunda vez essa palavra, essa voz que muda a vida daqueles que a escutam. Alguns deles mudam para se enrijecer ainda mais, como Jonas estava fazendo antes. Ouvindo a palavra de Deus, fugiu para o mais distante que era possível, seguindo seus próprios projetos, a sua própria forma de ver a vida. Mas pela segunda vez Deus fala com o profeta. Pela segunda vez Deus sempre fala conosco. Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. Isso deve encher o nosso coração de alegria, porque, sendo bem francos, meus irmãos, nós não merecemos segundas chances. A palavra de Deus veio pela segunda vez. Você já deve ter recebido algumas segundas chances. Você já deve ter recebido na sua vida a palavra do Senhor novamente, falando ao seu coração, à sua história, falando para você: ei, eu estou aqui, escute-me, obedeça-me. Pela segunda vez Deus fala com ele. Então o peixe já havia vomitado ele agora já está em terra seca, e a palavra continua sendo a mesma. A palavra que Deus direciona a Jonas, a ordem que Deus tem para Jonas, não foi modificada. Não teve nenhuma diferença. Você pode perceber no versículo 2, e se você comparar com o começo da história, nada mudou. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Às vezes nós queremos, de alguma forma, transformar a mensagem de Deus conforme a nossa vontade, o nosso desejo. Muitas vezes ouvimos a palavra de Deus e tentamos, dar aquela mudada, aquela personalizada, para que ela fique mais acessível às nossas vidas, aos nossos planos, aos nossos projetos. A gente às vezes esquece que não é nós que devemos nos adequar, não é Deus quem deve se adequar aos nossos projetos, é nós que devemos nos adequar aos projetos dele. Nós não fomos chamados para falar: Deus, vem aqui, faça a minha vontade porque eu mereço. Senhor, olha aqui, eu preciso que você me atenda, minha oração é essa e você precisa me ouvir. Às vezes a gente quer adequar Deus aos nossos projetos, às nossas vontades, adequar a palavra de Deus às nossas vidas, mas na verdade é nós que precisamos urgentemente ouvir essa voz e obedientemente se render a ela. A palavra de Deus prossegue sendo a mesma, e Jonas enfim obedece a palavra do Senhor. O versículo 3 diz que ele obedece a palavra do Senhor e vai para Nínive. Quero falar rapidamente um pouquinho de Nínive para a gente entender. Nínive era uma grande cidade que tinha muitas pessoas. Era uma cidade quase tão grande quanto Campinas. Claro, Campinas já está bem grande, maior do que Nínive, obviamente. Mas era uma das grandes capitais dos assírios. Uma cidade suntuosa, havia um zoológico lá dentro. Naquele tempo não existiam essas coisas. Era uma cidade atrativa. Por mais bárbaros que eles fossem, por mais violentos que eles fossem, Nínive era uma cidade interessante de se visitar. Era chamada também, lá no profeta Naum, se vocês lerem o livro de profeta Naum, lá a segunda chance já tinha acabado. E Deus fala contra os ninivitas, contra os assírios. E lá ele fala que era uma cidade rainha, Nínive, uma cidade rainha. Uma cidade onde príncipes e reis e pessoas poderosas caminhavam por ela. Pessoas com muitos bens materiais. Pessoas também simples, como a gente viu, do menor ao maior, do mais poderoso ao mais simples. Havia muitos movimentos para se achegar até Nínive. Nínive era uma cidade incrível. Eu não sei se vocês têm percebido, mas Campinas é uma cidade incrível também. É uma grande cidade, é um dos grandes polos do nosso país. Aqui tem uma das maiores universidades da América Latina. Nós temos aqui à nossa disposição shopping centers que não tem em outras cidades. Nós temos à nossa disposição coisas grandiosas. Até o zoológico, inclusive, que eu falei, até tem por aí também, os bosques e por aí vai. É uma cidade muito atrativa, as pessoas estão vindo para cá.
Novos condomínios estão sendo colocados, inclusive por aqui perto. Estão sendo construídos e muitas pessoas estão voltando os olhos para a cidade de Campinas, a grande cidade de Campinas. E a mensagem de Deus continua sendo a mesma para nós e cabe a nós também obedecermos como o profeta Jonas fez. O profeta Jonas foi então a essa grande cidade Nínive, da qual era necessário 3 dias percorrendo, caminhando para chegar até o fim dela. 3 dias bem complicados, caminhando pelo menos, sei lá, a gente caminha 10 quilômetros em quanto tempo? Imagina uma cidade extensa como Nínive era, uma cidade cheia de polos atrativos, de lugares de destaque. Isso daí era um desafio muito grande de se pregar. E certamente o que Deus estava dizendo para Jonas era: pregue com amor, pregue com, sabe, do jeito que eu estou te mandando pregar. E Jonas fala: beleza, eu vou pregar sim, mas eu vou pregar do meu jeito. Eu não vou pregar em 3 dias, eu não vou ficar percorrendo, falando com cada pessoa, com paciência. Ei, olha, Deus tem algo para vocês, Ele vai destruir a cidade, mas Ele pode perdoar vocês. Essa seria a mensagem correta. Deus tem uma palavra contra vocês, Ele vai destruir Nínive, mas existe uma esperança para vocês. Eu sirvo um Deus maravilhoso, que é perdoador, mas Jonas não fala, sabe, a palavra completa, ele fala da própria forma dele. O que Deus falou é que Ele tem algo contra Nínive, e a minha expectativa é que os ninivitas sejam destruídos, então farei da forma mais porca possível, eu servirei a Deus da forma mais, sabe, aquém possível, como se Deus não, sabe, eu só vou cumprir o que Ele falou e acabou. E é engraçado isso, porque Jonas havia acabado de provar da graça de Deus. Ele mesmo disse no capítulo 2 que a salvação pertence a Deus, como muitas vezes nós fazemos também. Nos nossos cultos, nos nossos lares, quando conquistamos algo, o Senhor é bom, a salvação pertence a Deus, Deus é incrível. Mas quando as coisas parecem não serem muito legais, muito atrativas à nossa própria história, ao nosso próprio coração, nós fazemos como Jonas. Nós reconhecemos que servimos um Deus maravilhoso e sem igual, mas algumas pessoas parecem que não merecem receber desse amor. Jonas era um profeta, conhecia Deus, mas ainda assim não amava o seu próximo. Claro, os ninivitas eram terríveis, eram inimigos dele. Eu não quero que você pense que os ninivitas eram pessoas de bem, tá bom? Eles tinham uma tendência de destruição terrível. Eles faziam coisas horrorosas, mas Deus havia dado uma oportunidade para que eles também se arrependessem. Assim como Ele deu uma segunda chance para Jonas, Deus estava dando uma segunda chance para os ninivitas, para os assírios. Eu quero que a gente pense naqueles que a gente pensa, que a gente imagina que não merece segunda chances. Eu quero que você pense nas pessoas que você olha e fala: não, isso daí Deus já deu chance demais, acabou, não tem mais. E o seu desejo, a forma como você serve a Deus, às vezes eu vou falar de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer jeito. Isso poderia ser, sabe, a gente poderia aplicar isso para tantas coisas, a forma, sabe, desleixada com que o profeta serve a Deus aqui. Eu acho que serve como um ponto de atenção para nós. Nós devemos servir a Deus com mais esmero, com mais amor. Porque aqui não mostra só que ele não ama os ninivitas, mas mostra a forma como ele ama a Deus. Essa atitude dele de agir de forma tão descabida, desleixada, largada. Olha, Deus vai destruir vocês, viu? Deus vai destruir vocês. Sem muito apreço pela mensagem, sem muito amor por aquele que deu a mensagem a ele. Revela também o quanto nós podemos servir a Deus com o coração inteiro ou com o coração, sabe quando você faz por obrigação? Às vezes a gente trabalha por obrigação. Eu sei que muitos não gostam do próprio serviço, mas o serviço a Deus tem que ser feito por amor. E aqui tem uma outra coisa grandiosa nessa história, porque prova para nós que o mensageiro não é mais importante que a mensagem. Você lembra que Noé, a gente viveu um tempo atrás, a gente estudou Gênesis, a gente não chegou em Noé. A gente chegou em Noé, é verdade. A gente chegou em Noé e a gente viu que Noé pregou 120 anos.
E ele era um homem, sabe, que Deus via e aprovava, era um homem fiel a Deus. E ainda assim, em 120 anos, não houve uma conversão sequer. A gente conhece a história do profeta Jeremias. Jeremias, que se dizia um menino, jovem demais para pregar, ele pregou e ninguém se converteu. E por isso ele escreveu um livro das Escrituras que se chama Lamentações, onde o profeta chora e lamenta que o povo não se converteu, que o povo ouviu a palavra e ainda assim ficou com o coração duro, enrijecido, distante. A gente vê isso aos montes nas Escrituras. Mensageiros fiéis, sem nenhum tipo de êxito na sua mensagem. Por isso que eu falo, aqui nós temos um mensageiro um tanto desleixado, quase beirando a infidelidade, que tentou desobedecer a Deus a todos os custos. E quando ele prega, a coisa mais improvável acontece. A gente às vezes olha e fala, não, é impossível Deus agir na vida das pessoas que a gente fala por aí. E você pode pensar em todos os grupos possíveis de pessoas. E aí a gente fala, não, é impossível. É mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo aqui. Os ninivitas eram um grupo de pessoas que não gostavam dos hebreus. Não gostavam daqueles que eram judeus, que serviam ao Deus vivo. Eles tinham, eles ficavam horripilantes, eles ficavam todos arrepiados quando ouviam falar dos falsos judeus. Inclusive, em Reis tem várias histórias do próprio profeta falando sobre essa dinâmica do povo ninivita com o povo de Israel. Eles não se davam de forma nenhuma. Eles odiavam os israelitas. E ainda assim, quando esse profeta, parecendo um fantasma, entra lá, com má vontade, falando, meio que cuspindo os maribondos, falando que Deus haveria de destruir a cidade em 40 dias, essa mensagem extremamente curta, extremamente feita de forma desleixada, toca profundamente não uma pessoa, mas a cidade inteira. Se você percebe, a história diz isso, versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior, do mais importante, ao menor, ao mais simples, à criança, vestiram-se de pano de saco. Uma cidade inteira ouviu uma mensagem, feita às pressas, feita de forma desleixada, e ainda assim eles se converteram. O que prova para nós e nos dá esperança de que, apesar de nós, a mensagem é superior. A mensagem do Evangelho que nós proclamamos é maior do que todos nós aqui. Muitas vezes a gente fala, não, eu não vou pregar porque eu não estou vivendo uma vida perfeita. Mas Deus não precisa da sua perfeição. Deus não precisa que você pense que Ele precisa de você. Ele não precisa de nós. A mensagem é maior do que o mensageiro. A mensagem é maior do que aquele que prega. Por isso que a mensagem que eu falo hoje é com certeza muito superior do que eu. E eu não tenho nenhuma expectativa de que vocês esperem algo grandioso vindo da minha parte. Eu espero que vocês não tenham expectativa sobre vocês mesmos, mas que vocês reconheçam que a mensagem do Senhor é muito maior. Versículo 6 diz que quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real e vestiu pano de saco. Sentou-se sobre cinza. Eu acho muito incrível isso. Muito incrível mesmo. Nós temos aqui, não agora o povo, a população apenas se convertendo, mas temos aqui a figura daquele que representa a nação. E eu sei, meus irmãos, que a gente muito em breve vai ter grandes coisas para conversar. Muito em breve haverá eleições na nossa nação. E a gente vê que o nosso povo está dividido, ele está polarizado. Ele está vivendo em pé de guerra uns com os outros. E muitas vezes você não pode falar sobre política na sua casa, na sua família. Se você quer manter, obviamente, as boas amizades, você não deve fazer isso. Mas, por outro lado, uma coisa que é certa que nós devemos fazer é orar por aqueles que estão no governo. Certamente, você deve ter suas opiniões sobre os presidentes que passaram pelo nosso país, ou que estão agora, ou que está agora na presidência do nosso país. E mesmo assim, o que
Deus nos convida a fazer é não olhar para o presidente ou para o governante, mas que a gente possa orar por ele e crer que mesmo essa pessoa, se você acha ele bom ou não importa. Ou se você acha o outro bom que passou e esse não, ou o outro ruim e esse bom, não importa. Eu quero que você pense o quanto essa mensagem precisa invadir o coração deles e transformar a vida deles. Mais do que qualquer coisa que nós possamos proclamar, nós precisamos proclamar a graça de Deus a todas as pessoas. E certamente você que tem uma opinião política, às vezes prefere brigar com seus amigos, ao invés de reconhecer que nós servimos um outro tipo de governante. O nosso rei não é nenhum desses humanos. O nosso rei é Jesus. O nosso Senhor é Jesus. Por isso que você pode dar o nome que você quiser para os movimentos, mas eu digo que às vezes esses movimentos políticos são movimentos idólatras que nós construímos no nosso próprio coração. E Deus nos convida a destronar esses governantes da nossa alma e obedecer a palavra dele, que pela segunda vez venha cada um de nós. E Deus pode fazer o surpreendente. Deus pode fazer com que a igreja cubra-se de pano de saco e jejum. Eu acho que o primeiro grande passo é esse, para que haja transformação na sociedade e nos mais altos postos da sociedade. É preciso que a própria igreja reconheça que nós estamos perdidos. Precisa reconhecer que a palavra de Deus não mudou, e se não houver arrependimento, meus irmãos, não haverá mudança real na sociedade, na família, em lugar nenhum. Nós precisamos nos arrepender. E o arrependimento aqui acontece de forma tão estrondosa que é assustador. É tão assustador que eles nem sabem como fazer isso, e eles colocam até os animais no negócio. A gente está de jejum e o meu bicho também está. O meu pet, o meu gado, todos esses animais também estão de jejum. Mas tem uma coisa significativa aqui. Os animais, o rebanho, eles significavam os bens deles. Eles estavam entregando mais do que simplesmente o próprio corpo, a própria alma, as orações, o clamor, mas estavam entregando os bens deles, os negócios deles, tudo nas mãos de Deus. Isso também é significativo. Às vezes a gente fala, bom, eu entrego a minha vida a Deus, mas os meus negócios Deus não mexe. Nas minhas finanças, deixa comigo, eu acho que eu sou melhor administrador do que Deus. Mas não é isso que acontece com os ninivitas, eles também consagram todos os bens deles. Isso para mim é muito assustador, porque eles eram pagãos, meus irmãos. Eles não reconheciam Jesus Cristo, eles não reconheciam Deus. Jesus Cristo não tinha chegado ainda, mas eles reconheciam a Deus ainda. Eles não tinham nenhum tipo de piedade no coração deles. Era exatamente a figura de pessoas que nós imaginamos e temos agora, nesse momento, em nossa mente. E pode ser que essa figura seja nós mesmos, meus irmãos. Muitas vezes somos tão impiedosos, tão duros, coração tão distante. É preciso arrependimento. É preciso cobrir-se de pano de saco, sentar-se em cinzas. É preciso fazer jejum solene. É preciso mais intenção em buscar a Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é um contraste gritante. Jonas saiu do peixe e foi fazer as coisas de qualquer forma. Foi servir a Deus como lhe convinha. Mas temos aqui aqueles que não conheciam a Deus, mas que entregaram os seus bens, entregaram o seu coração e a disposição da vida deles a um Deus que eles não conheciam. E a gente às vezes se espanta que algumas pessoas têm coisas tão bonitas dentro do coração. E eles são capazes de responder a mensagem do Evangelho. A gente precisa pregar mais, meus irmãos. A gente precisa proclamar mais. A gente precisa dizer o quanto antes que é necessário arrependimento. As pessoas precisam saber disso. Muitos creem, mas creem parecido com os demônios. Tiago fala isso. Você crê na palavra de Deus? Você crê em Deus? Você faz bem. Os demônios também creem e tremem. Alguns demônios são até melhor do que a gente, porque eles têm medo ainda de Deus. Mas muitos de nós dizemos, nós cremos em Deus. Eu creio em Deus, está tudo certo, Ele existe. Mas aqui nós vemos
Um povo, um rei, que não somente começam a crer numa existência desse Deus, mas acreditam que Ele talvez possa perdoá-los. Uau! Para mim isso é incrível. Isso que prova não um coração que cobra a Deus. Ei Deus, você precisa fazer o que eu estou te falando. Você não é Deus? Tem que fazer. Nós vemos aqui o contrário. Deus, eu sou miserável, a gente é pecador, a gente fez algo terrível. E o Senhor está certo se nos condenar em 40 dias. Imagina esses 40 dias. Esses 40 dias de busca, como que foram? Esses homens e essas mulheres, as crianças, os animais, o rei. Imagina lá os súditos, os mensageiros. Rei, já se passaram 20 dias. Vamos continuar, vamos clamar. Vamos jejuar, vamos buscar. É amanhã, rei. É amanhã. É amanhã que Deus havia dito que derramaria destruição sobre nós. É amanhã, rei. Mas vamos continuar, e talvez possa nos atender, e talvez possa nos perdoar. Talvez Ele volte os olhos dele para nós com bondade. Que disposição diferente. Que forma correta de se orar. Que forma correta de se ver e de se relacionar com Deus. E é justamente isso que eles fazem. Eles buscam a Deus e eles abandonam o mau caminho deles. Porque o arrependimento não é um sentimento somente. Tem sentimento, obviamente, mas não é simplesmente chorar e dizer, eu me arrependo, eu não deveria fazer isso. Não. Arrependimento é uma mudança drástica, radical na vida. É uma mudança que transforma a pessoa. Antes não podiam, não conheciam a Deus, não se relacionavam com Deus, eram perversos, eram terríveis. Agora buscam a Deus com intenção, querem servir a Deus com toda a vida. Tem uma disposição diferente. Arrependimento muda drasticamente quem se arrepende. Você deve se perguntar assim, meus irmãos: o quanto você mudou desde que você entregou a sua vida a Jesus? Aí você fala, eu me arrependi, mas continua mentindo, roubando, matando, sei lá, continua fazendo um monte de atrocidades. Você deve pelo menos ponderar se o seu arrependimento foi genuíno ou não. Se o seu arrependimento é aquele arrependimento que gera frutos, que transforma, ou se o seu arrependimento é um arrependimento de palha, que o vento dissipa e destrói. É necessário a gente perceber o quanto antes, se a palavra de Deus, que mais uma vez falou conosco, transformou o nosso ser, ou se nós ainda continuamos da mesma forma. Jonas havia se arrependido lá dentro da barriga do peixe, mas parece que ele ainda tinha muito a se trabalhar dentro dele. E era necessário arrepender-se de novo. E arrepender-se de novo. E arrepender-se de novo. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas o arrependimento deve ser uma prática cotidiana nas nossas vidas. Não simplesmente um momento pontual. Entreguei minha vida para Jesus. Beleza. A caminhada está indo bem? Como é que está? Você não reconhece que talvez você tenha alguns desvios ainda? Arrependa-se. Volte-se a Deus com todo o seu coração, com tudo que você tem. Deixe tudo a encargo do Senhor. Porque a palavra do Senhor, meus irmãos, requer uma resposta. Os ninivitas poderiam ouvir a palavra do Senhor e dizer, não, esse Deus não existe. Não, eu não quero ouvir a palavra do Senhor. Essa seria uma resposta? Sim, seria. Mas eles responderam de forma diferente. A palavra do Senhor requer algum tipo de resposta. Seja ela qual você tenha no seu coração nesse exato momento. E eu espero, do fundo eu oro por vocês e eu tenho pedido para que Deus se revele ainda mais a cada um. E que a nossa resposta, como igreja do Senhor Jesus, seja totalmente intencional, de servi-lo completamente, com todas as coisas que temos. E ao ouvir essa segunda chance que Ele nos dá, a gente possa, atender a Ele dizendo, sim, Senhor, nós te obedecemos, nós te seguiremos, nós faremos o que o Senhor quer de nós. O versículo 10, para nós, mostra o coração de Deus. E é aqui que eu queria
dar uma atenção especial. Versículo 10 diz que, tendo em vista que o que eles fizeram, a forma como eles buscaram a Deus e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eu sei, eu vou precisar explicar esse lance do arrepender. Deus se arrepender, Deus não se arrepende. Deus, ele é Deus, não é homem, nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. Aqui nós temos um antropomorfismo, uma forma da gente tentar, pelo menos, entender um pouco de como Deus ele se relaciona com a gente. Quando nós nos voltamos para Ele, na sua eterna sabedoria e soberania, Ele já está com o coração totalmente inclinado para nós. O que acontece aqui é Deus dizendo a esses homens, a essa população: o meu coração está voltado para vocês. O meu coração está voltado para vocês. Esse coração está voltado para nós. Nós poderíamos sim ser destruídos, meus irmãos. Nós poderíamos sim não receber segundas chances como profeta. Mas Deus é um Deus que sempre nos dá uma outra oportunidade. Ele está com o coração voltado para nós. Não disposto a condenar. Um dia Ele fará isso com todo mundo. Ele vai julgar os vivos e mortos. Alguns para a perdição, infelizmente. Mas esse não é a intenção de Deus. Ele tem o coração voltado para aqueles que estão prestes a clamar por Ele. Perto está o Senhor de todos aqueles que o clamam. A mão dele não está retirada, ressequida, mas está estendida. A mão dele tem o nome de cada um de nós gravado. É como o próprio profeta Isaías escreve: uma mãe pode se esquecer do seu filho que ainda amamenta, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu tenho o seu nome gravado nas minhas mãos, eu tenho o seu nome gravado no meu coração, eu não posso te esquecer. Meu coração está voltado para vocês. E foi tão voltado para nós, que Ele se fez como um de nós, e surpreendentemente viveu uma vida perfeita que nós não somos capazes. E porque Ele não pode nos esquecer, e é porque Ele tem o nosso nome gravado em suas mãos, e é porque o seu coração está voltado para nós, que Ele morreu no madeiro, para nos dar uma segunda chance, terceira chance, quarta chance, não sei qual chance você está, eu já devo estar na 17ª, mas Ele está disposto a te dar mais uma oportunidade. Até o último suspiro que você tem, Deus está te dando uma outra chance de responder a Ele positivamente, com todo o coração. É o momento de nós darmos uma resposta. Talvez nós estejamos cansados, talvez nós não vimos esperança, mas Deus tem mais para fazer, tanto na nossa igreja, quanto na nossa casa, quanto na nossa vida. Você é convidado a participar na missão que Jesus está realizando. Você não foi convidado para assistir isso, você foi convidado para participar. E existem tantas formas e tantas maneiras de você, levar o Evangelho, proclamar as boas novas. As pessoas precisam ouvir. Talvez Deus escute o clamor delas e também faça o bem a elas. Nós temos a melhor mensagem do mundo, nós temos o melhor Deus do mundo, nós servimos um Deus bom, que nos dá mais uma chance.